E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou o professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então fiquem aí à vontade para se jogar, né, aí nesses novos conhecimentos que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Eu sempre gosto de dizer que eu trago aqui um conteúdo para explanar para vocês, né? E aí vocês juntarem com os conhecimentos que vocês já têm e também ir tirando dúvidas, né? Apontando aí o que vocês não conhecem, o que vocês querem conhecer um pouco mais. Tudo isso voltado aí ao grande mundo da ginástica, né? Que é bem amplo, tem muito conteúdo. E aí a gente está dando continuidade, né, a esse conteúdo nesta unidade. Então, vamos hoje continuar falando sobre capacidades físicas, né? A gente já está aí há um tempo dentro desse conteúdo de ginástica. Então, a gente hoje continua falando de capacidades físicas porque elas são extremamente importantes aí dentro do processo de treinamento, né? Seja ele esportivo ou do exercício físico. Então, serve aí para tudo, né, digamos assim, mas a gente vai falar aí especificamente como ele está ligado, né, às ginásticas não competitivas e competitivas. A gente já falou sobre condicionamento, né? Como você faz para condicionar certas partes do seu corpo, e essas capacidades físicas estão diretamente ligadas a esse condicionamento. Então, tem aí tudo a ver, né? Eu sempre coloco QR Codes na minha aula para que vocês vejam a aula anterior. Então, daqui a pouco eu vou estar chegando aí nesse QR Code e aí a gente começa o nosso conteúdo. Mas antes, né, eu quero agradecer a nossa querida Jéssica, que está aqui fazendo essa tradução maravilhosa, né? Jéssica anda frequentando muito as minhas aulas. Se vocês encontrarem ela por aí e perguntar de ginástica, ela vai dizer, eu sei, né? O professor Heleno já deu várias aulas e ela está aí super por dentro. Então, aproveita essa oportunidade, vai aí aprendendo com Jéssica também como falar sobre ginástica e também outras palavras, né, que a gente sempre fala sobre tudo. Então, vê aí como é que se comunica através da língua brasileira de sinais. É uma oportunidade para você que é ouvinte também saber aí como se comunicar com essas pessoas com deficiência auditiva. Então, fica aí o meu convite para vocês, tá? Então, aí chegou o momento do QR Code da aula anterior. Então, Davinho já jogou aí na tela para vocês, para que vocês possam de forma mais fácil entrar, né, nesse link e assistir essa aula com o conteúdo da nossa primeira parte das capacidades físicas. Então, fica aí essa facilidade para que você consiga acompanhar. Então, todas as aulas têm o QR Code da aula anterior. Então, lá na da semana passada, você pode ver o QR Code de quando a gente estava falando sobre condicionamento físico, né, e por aí em diante. Então, vai acessando esses links para ir conseguindo acompanhar o conteúdo inteiro e não ficar perdido nem perdida, né? Então, aproveitando os avisos, nós temos aí o aplicativo da Educa Recife, né? É a forma que a prefeitura criou para que vocês consigam aí interagir, conversar com a gente, tirar as dúvidas de vocês, né? Falar aí tudo que vocês estão achando da nossa aula. Essa aula é feita especialmente para vocês que nos assistem, então é muito importante receber esse feedback, né? Então o Davinho já vai colocar aí também, fazer a mágica para vocês aí com os QR Codes, para que vocês façam o download, já está aí no cantinho da tela, né? Vai direcionar vocês para a loja de aplicativos, né? Tanto o Android como o iOS. O aplicativo é gratuito, não gasta sua internet, né? Você pode aí estudar à vontade e ainda acessar todos os conteúdos que você quiser depois na internet, tá bom? Além do nosso canal, do nosso aplicativo, né? Nós temos o canal no YouTube, que aí serve para todo mundo, né? O aplicativo, ele é destinado especificamente para os estudantes da rede municipal de ensino, né? Com número de matrícula e data de nascimento. Já o YouTube, ele é aberto para todo mundo, então você pode acessar o QR Code na tela, ou pesquisar Educa Recife lá na barra de pesquisas do YouTube e vai aparecer
todas as playlists para que vocês acessem aí todos os componentes curriculares da nossa escola. Se inscreve, curte, comenta, né? E envia aí para a galera para que todo mundo consiga ver um pouquinho aí desse conteúdo. Então vamos embora, aí, voltando para o nosso assunto, né? Os avisos já foram, e aí eu gosto sempre de retomar os conceitos do que a gente está tratando, né? A gente está falando aí, hoje, das capacidades físicas, e é importante a gente lembrar aí que elas são elementos fundamentais para a realização de tarefas motoras, né? Então, aquelas atividades ali da nossa parte motora, do nosso corpo, que podem ser aí influenciadas por características genéticas, né? Então, a professora Carol já cantou essa bola aí para vocês, falando de genética, e também pode ser determinada aí pelas experiências de aprendizagem, né? Ou seja, podem ser treináveis. E aí, por isso que é importante a gente entender quais são as capacidades físicas do nosso corpo, né? O que é que o meu corpo ele é capaz de fazer e o que é que eu posso treinar. Então, será que eu preciso melhorar aí minha força, né? A gente viu na semana passada essa relação do treinamento de força e de como treinar essa capacidade física, né? Então, para que eu preciso melhorar essa minha capacidade de força, né? Porque eu preciso ter cada vez mais essa capacidade de pegar uma determinada carga, né? De suportar essa determinada carga. Então, tudo aí voltado para as tarefas em que o nosso corpo, né, a nossa ação motora, precisa executar no nosso dia a dia ou em uma atividade comum. Então, aí a gente vai tratar dessas capacidades. A gente já tratou sobre força na aula passada, né? Viu força estática, força dinâmica. Inclusive, Jéssica treinou, ela fez um treino aqui, praticamente, né, de força, porque eu fui falar sobre as forças e ela estava ali, ó, fazendo aos exercícios, né? Então, hoje a gente vai tratar aí sobre a questão da flexibilidade, né? E dar uma entrada aí também na questão da resistência. Então, a gente vai ver aí algumas coisas desses dois pontos e a velocidade, eu já digo de agora, vai ficar aí para finalização desse conteúdo. Então, na semana que vem, você já está convidado e convidada a participar da aula para a gente finalizar esse conteúdo. Vamos lá falando sobre flexibilidade. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas quando o senhor falou, né, lá de condicionamento físico, também tinha sobre flexibilidade, né? Mas para isso, para que a gente tenha um bom condicionamento aí relacionado à flexibilidade, a gente precisa ter essa capacidade, né? Que é a capacidade aí de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada, né? Por exemplo, aí a execução de um movimento ginástico. Tem aí na tela 3 bonecas para vocês, né? Exemplificando, já fazendo aí a descrição também, né? Uma está fazendo um espacato, né? Ou abrindo escala, como muita gente conhece. Então, com as pernas afastadas, né? Aí, bem retinhas no chão. Tem uma outra bonequinha que está segurando uma das pernas, né? Deixando ela esticada também para cima. Então, aí é um movimento também de flexibilidade. E tem outra que está tocando com a mão contrária à perna. Então, vamos supor que ela está com a mão direita tocando a perna esquerda, fazendo aí também um movimento de alongamento. Então, vejam, quando a gente fala da nossa capacidade de ser flexível, a gente está falando aí do nosso corpo conseguir fazer movimentações com amplitude apropriada. Pode ser que você esteja se perguntando, mas em que momento, professor, eu tenho essa questão aí da flexibilidade? E aí eu vou dizer para vocês, quando a gente está lá no ônibus, a gente pega aquele busão lotado, né? A gente se segura naquela partezinha de cima, né? E querendo ou não, a gente já fica assim, ó, meio flexionado, né? E aí, de repente, a gente precisa estender. Tudo isso aqui eu estou fazendo um movimento articular. Então, já é importante lembrar para vocês que o nosso corpo ele é formado aí por músculos, articulações, ossos.
Então, a articulação é o que faz o nosso osso se ligar ao outro, né? Então, eu tenho aqui os músculos e ossos do meu antebraço e os músculos e ossos do meu braço. E para que eu faça uma junção entre os dois, eu preciso ter uma articulação. Sabe quando tem obra que você vê aqueles canos que tem meio que uma dobrinha assim, né? Tem o joelho e por aí vai? É justamente onde faz uma ligação entre um cano e outro, para que a água ela consiga ali fazer aquele percurso. No nosso corpo a gente tem essas articulações para que a gente consiga se movimentar. E aí essas articulações, elas dependem também aí da situação do seu músculo, né? Da sua musculatura. Então, quando a gente tem um músculo mais encurtado, né? Quando a gente não treina, não faz nenhum exercício de flexibilidade, a gente costuma dizer que o músculo ele fica encurtado, ele está ali mais curtinho, né? E quando a gente vai fazer algum movimento que requer uma maior amplitude, né? Se o músculo ele não está preparado, ele não está sendo capaz de realizar aquela tarefa, né? Naquela amplitude, é muito comum que aconteça as lesões. Então, seja a lesão na musculatura ou na própria articulação. Porque quando o músculo ele está ali atrofiado, né? Tá curtinho, né? O músculo encurtado, ele não deixa com que eu execute aquele movimento. É muito comum vocês verem aí a galera que treina, os bodybuilders, né? Aquela galera bem fortona. Pode ver que a maioria deles não anda, né, com os braços estendidos, porque a musculatura ela vai ficando rígida e aí acaba que o braço ele começa a ficar assim, ó, um pouco mais flexionado. Porque essa musculatura está rígida e está puxando ali o restante do meu braço. Então, por isso que é muito importante, além do treinamento de força, fazer esse treinamento de flexibilidade para evitar essas lesões, né? E fazer com que eu não tenha prejuízos quando eu vou fazer ali esses movimentos mais amplos. Isso é muito comum com o membro inferior, né? Quando o nosso músculo posterior da perna é encurtado, é muito comum a gente sentir dor na coluna, porque o músculo encurtado ele fica puxando para a gente ir, né, ficando mais curvadinho, e isso vai prejudicando a nossa coluna, porque a gente não tem essa força suficiente para fazer com que o meu corpo ele consiga ficar na postura correta. Então vejam aí que um slide a gente já falou sobre um monte de coisa, né? E aí a gente tem alguns testes, né, para a gente saber se a pessoa ela precisa focar mais aí, né, nesses exercícios de flexibilidade. Existe um teste chamado o teste de sentar e alcançar, ou banco de Wells, né? Ele permite avaliar a flexibilidade da articulação coxo-femoral, né? Aí, ó, o osso do fêmur que fica na nossa coxa e a gente tem aí essa articulação que faz essa ligação aí da nossa perna, né, com a nossa, o que chamam de bacia, né, com essa parte aqui da nossa pelvis. Então, o avaliado ou a avaliada deverá flexionar o tronco sobre o quadril, né, e aí empurrando um taco de madeira sobre a caixa que possui uma fita métrica. E essa caixa ela é milimetrada, né? Tudo ali muito certinho. Então, a pessoa que vai ser avaliado ou avaliada realiza 3 vezes este procedimento, considerando-se aí a maior distância atingida. É como se as 2 primeiras tentativas também fossem uma forma de aquecer, né? De você se preparar ali naquele movimento e o seu corpo entender também o que é que você precisa fazer. Então, ó, já explicando, como se eu tivesse sentado aqui, né? Eu vou flexionar o meu tronco na direção do meu quadril. Então, eu vou lá tentar tocar na ponta dos pés, só que sentado, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo exemplificando. Então, aí, se tenta 3 vezes, deixa eu voltar, tenta 3 vezes, né? E vai considerar aí a sua maior distância, seja na primeira, na segunda ou na terceira. Tudo vai depender. Então, vou mostrar aí um vídeo para vocês entenderem quais são as larguras, né? Como é que é feito esse banco. Ele dá para você fazer aí na sua casa ou na sua escola, né? Junta aí os amiguinhos
e faz, que é bem legal. Equipamentos. Colchonete, caixa de madeira especialmente construída para esta finalidade. A caixa de madeira deve ter dimensões de 30 cm por 30 cm. A parte superior plana com 56 cm de comprimento sobre a qual se fixa a escala de medidas, com amplitude de até 50 cm de tal forma que o valor 23 coincida com a linha onde o executante deverá acomodar os pés. Agora vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos do teste, onde só precisa de um espaço físico amplo e adequado, sendo que o avaliado ele se posicionará à frente do aparelho com os pés. E aí, ó, na imagem, né, a gente tem uma professora indicando quais são os procedimentos, né, como é que deve ser feito. Então, a avaliada, né, nós temos aí uma mulher de calça rosa, camisa cinza, que está sentada, né, em cima de um colchonete azul, e aí ela coloca os pés, né, próximos aí, encostados na caixa. Então tem aí a parte de cima, né, que é uma parte mais plana, que é onde ela vai empurrar o bloquinho de madeira, né, em cima dessa tábua. Existe lá as medidas, né, como foi informado anteriormente, e aí ela precisa prestar atenção na forma correta dessa execução. Então, os braços têm que estar, né, alinhados na frente do corpo, uma mão em cima da outra, né, e os dedos também, eles precisam estar juntinhos, né, na mesma proporção. Então, aí, ao sinal da avaliadora, né, no vídeo nós temos uma mulher de jaleco, as duas usam óculos, inclusive. Então, a que está de jaleco, que é a avaliadora, ela dá o sinal e aí a avaliada ela vai empurrando o bloco de madeira. Então, no vídeo a gente tem aí o exemplo de que ela coloca primeiro as mãos para cima, né, os braços para cima, para respirar. Então, ela inspira e na expiração, quando ela solta o ar, ela vai ali empurrando esse bloco de madeira até o máximo que ela conseguir, sem deixar os joelhos flexionarem, né? As pernas têm que estar aí no chão, estendidas, né? Ou esticadas, como vocês conhecem. Então, ela está aí repetindo, né? Já vendo qual é a maior marca que ela vai conseguir chegar, né? Ali. Então, a partir dessa repetição, quando chega na última, né? E aí eles veem lá qual foi a maior medida e colocam ali através de uma tabela qual é o índice que ela chegou, né? Então, o que é que ela alcançou? Será que ela está aí com uma flexibilidade boa, né? Tá ótima, tá ruim, tá mais ou menos. Então, numa tabela, esses testes, gente, sempre que eu trouxer um teste aqui, todos eles seguem tabelas que são parâmetros, né, estabelecidos através de pesquisas científicas. Então, eles conseguem determinar aí se a pessoa ela precisa de mais atenção nesses exercícios, né, de mobilidade ou não, né? Então, tem aí a referência também na tela para vocês com o QR Code. Esse vídeo é lá do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, né? E está aí o QR Code para que vocês possam acessar na íntegra, caso queiram. Vamos seguindo aí agora para a nossa questão da agilidade. Então, quando a gente fala aí da questão da agilidade, nós estamos falando da capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Então, veja, eu não estou falando aí de correr em uma reta, né? Por exemplo, uma corrida de 100 metros, eu não tenho nenhum deslocamento ali na minha direção, né? Eu sigo uma reta para poder chegar lá, e aí eu estou mais falando da velocidade, que é um assunto para depois. E aí, ó, essa agilidade, como eu tenho essa troca de movimentos, ela depende aí da velocidade e da força, né? A força que é uma capacidade que a gente já falou, e a velocidade a gente vai falar na próxima aula. Então, na imagem tem aí para vocês já viram, tem um cachorrinho, né? Existem vários bastões e o cachorro ele está fazendo aí
um movimento, né, de passar entre um bastão e outro. Aí você pode dizer, ah, professor, mas por que um cachorrinho? Primeiro, porque ele é fofo. E segundo, porque isso é algo que a gente também está acostumado a ver aí na educação física. Geralmente com cones, né? E aí você coloca um cone e a pessoa tem que correr de um lado para o outro ali, passando entre os cones. Então, eu trouxe aí como um exemplo para vocês, né? E aí existe um teste, né, chamado Shuttle Run. Eu acho que é assim que pronuncia, minha gente. Professores de inglês aí que me perdoem. Shuttle Run. Eu acho que é assim. E aí, as linhas, elas são demarcadas no solo e estão incluídas aí em uma distância de 9,14 metros. E aí vamos ao procedimento, né? Como é que funciona? Primeiro, a pessoa vai se posicionar aí atrás dessa linha, né? E ao comando de imposição, essa pessoa se coloca aí com afastamento antero-posterior. Mas, professor, o que é isso? Uma perna na frente da outra. Então, eu coloco, sei lá, a direita na frente ou a esquerda na frente, né? Tudo vai depender da pessoa que está fazendo o teste e da sua escolha. E aí, com o pé que tiver na frente, né, pertinho da linha, você coloca ele o mais próximo dele possível. Você não pode pisar na linha, mas você coloca o pé lá atrás dessa linha o mais próximo possível. E aí, depois de se posicionar, né, o início do teste ele é dado pelas palavras atenção e já. Então, a pessoa que está ali comandando, ela vai dizer, ó, atenção, e aí você fica atento e atenta. No já, né, o indivíduo aí corre com a máxima velocidade até a outra linha. E aí chegou lá, pega um dos blocos, né? E aí esse bloco pode ser um cone, pode ser um pratinho, pode ser um copo, o que vocês tiverem aí para utilizar. O importante é que pegue esse cone, né, esse objeto, retorne para a linha inicial, e aí é importante porque tem que passar pelo menos um pé quando você vai buscar esse material, esse objeto, e aí volta, né, para lá para pegar. São dois objetos que são colocados. Então, pegou o primeiro, deixa na linha inicial, pega o segundo, volta para a linha inicial e depois cruza ali, meio que a linha de chegada, né? Tem um vídeo aí também para vocês agora que vocês vão entender melhor e aí eu tiro alguma dúvida em seguida. É necessário demarcar duas linhas com 1 metro de largura. As duas são demarcadas paralelamente com uma distância de 9,14 metros. Atrás de uma das linhas deve-se pôr dois objetos. Os objetos devem ter um afastamento de 10 centímetros das linhas e 30 centímetros de afastamento entre eles. O aluno deve se posicionar de pé atrás da linha de saída do teste com as pernas em um afastamento antero-posterior, com o pé mais próximo possível da linha de saída. Com a voz de comando do avaliador, no caso, atenção, já, inicia-se o teste, acionando o cronômetro. O avaliado em ação simultânea deve correr com a máxima velocidade possível até os cones, sempre passando um dos pés para fora da linha. Pegar um dos cones e retornar ao ponto de onde partiu, deixando o mesmo atrás da linha de partida, sem jogá-lo, e sim colocá-lo diretamente ao solo. Sem interromper a corrida, volta para outra linha buscando o segundo cone, procedendo da mesma forma. O cronômetro é imediatamente parado quando o avaliado coloca o último cone no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final. É indicado se fazer uma familiarização do percurso antes da execução do teste. Sempre que houver erros na execução do teste, o mesmo deve ser repetido. Você pode utilizar um protocolo mais básico, onde o avaliado vai executar 4 ciclos. Utilizamos um protocolo mais específico, onde vai ser executados 5 ciclos. O segundo avaliado é o Evandro. E aí, ó, ele está apresentando, né,
cada um dos participantes, né, que estão fazendo esse teste. E aí, lembrando que não tem aí uma relação de competição, né? Os avaliados, eles estão aí tentando fazer o melhor tempo que eles conseguem. Então, não importa se a pessoa fez um tempo maior ou menor, o que importa nesse caso é o tempo que você conseguiu ali executar, né? Então, tem uma curiosidade aí também, que cada participante aí tem uma idade diferente, né? Então, quando a gente vai fazer a comparação nas tabelas, para a gente saber se a pessoa está ali numa condição boa, ruim, a gente sempre vai considerar também a faixa etária, né? Então, por exemplo, comparar aí o tempo que eu faço nesse teste com o que vocês fazem, né? Fica aí uma coisa meio injusta. Vocês aí na flor da idade, né? Fazendo aí grandes tempos com agilidade muito maior, na maioria das vezes, né? Então, a comparação aí tem que ser de vocês com vocês mesmos. E aí a gente depois vê a tabela com a idade de vocês e vai aí comparando, né? Ah, melhorou. E aí, tá ruim? Então, o que é que a gente pode fazer? Tem os créditos aí no vídeo agora para vocês, Para a realização né? do teste, é necessário Que passou, demarcar mas duas linhas com metro esse teste ele foi As executado duas são demarcadas. e postado no canal de Moacir Pereira Júnior, né? Então, vocês podem acessar aí o QR Code também para ver na íntegra lá. Eu gosto muito de trazer o QR Code com a referência, porque a gente, como se diz, utiliza os materiais que estão disponíveis, mas é fundamental que a gente dê os créditos para os criadores, né? Então, quem quiser aí acessar esse material lá no canal do Moacir, pode ficar à vontade, ir lá e comentar, inclusive, também, né? Que a galera produz aí esses conteúdos que nos ajudam bastante, né? Então, os dois testes que vocês viram hoje, eles são super capazes de você realizar aí, né, na sua escola ou na sua casa. Então, aí eu já deixo de agora um desafio, né, uma atividade para vocês, que vocês executem esses testes, montem aí. Na escola, vocês podem, de repente, utilizar uma caixa, né, faz lá a medida da caixa, pega um papelão, coloca ali em cima, como se fosse aquela tábua, para fazer o teste de flexibilidade. Vocês podem desenhar, né, em cima desse papelão, colocar ali com papel essas demarcações da metragem, né, para poder fazer. O blocozinho que a gente empurra, vocês podem usar qualquer material, porque ele só serve mesmo como parâmetro para a gente conhecer a distância. Então, é super possível aí de vocês fazerem, ainda mais se juntar a sala toda, né? Vocês conseguem construir aí vários bancos para poder realizar. Então, convidem os professores de vocês, né? Professores e professoras, vejam se faz parte do conteúdo que vocês estão trabalhando no momento e se der, já encaixa aí também, né? Esse outro teste, que é o teste de agilidade, vocês também podem fazer e ele é ainda mais simples, né? Porque vocês viram que tem aí, pode ser uma fita, você pode marcar com uma sandália, com um sapato, né? O que der para fazer essa marcação, só lembrando de tentar achar essa distância, né? Então, de repente, se na quadra da sua escola não tem, mas pode ser que tenha no pátio, né? Pode ser que tenha algum lugar na escola que tenha essa distância aí de 9,14, né? Então, mede essa distância direitinho, marca os 2 pontos, escolhe os objetos que vocês vão utilizar e aí vocês podem fazer esse teste tranquilamente. E aí, quando vocês forem fazer a comparação, né, sempre utilizar tabelas que estejam de acordo com a faixa etária de vocês. Ou seja, vocês vejam lá a idade e aí vai comparando com o tempo que vocês conseguiram fazer. Quem está aí precisando, de repente, de fazer mais exercícios voltados para essa questão da agilidade ou da flexibilidade, né? Esses testes sempre servem de parâmetros para que a gente veja o que é que a gente está precisando melhorar no nosso corpo. Então, qual a capacidade que está mais fraca, né? Então, o que é que eu preciso melhorar? E se está bom, então eu preciso continuar ali fazendo exercícios para manter, né? Então, por hoje é só, né? Vejam que a gente tem aí, ficou mais coisa. A gente tem aí, ó, a resistência para poder falar e a velocidade. Então, são 2 temas aí
que vão ficar para a próxima aula. Vejam aí que já está tudo prontinho, só esperando vocês. Então, na semana que vem a gente se encontra. Quero agradecer mais uma vez a Jéssica, né? A Deivinho e Dene que estão ali no estúdio também fazendo tudo isso acontecer para vocês. E lógico, a você que nos assiste, um cheiro e até a próxima.